A mensagem hoje é uma mensagem que fala direto ao seu coração, falando sobre as 3 janelas da alma. Você, lá em 1 João, o apóstolo João nos fala sobre a necessidade de fecharmos essas 3 janelas da alma para vivermos plenamente a vida cristã. Eu espero que Deus use essa mensagem para desafiar sua vida e mais, para edificar de tal maneira que você possa servir ao Senhor com alegria. Eu tenho 3 sugestões de devocionais para vocês nesse ano. Puxa, pastor, no meio de fevereiro, de repente, você ainda não tem uma devocional para esse ano. Nós temos várias devocionais ali na nossa livraria, muito boas. Todas as que a livraria tem são muito boas, mas eu queria destacar 3. E já me falaram que algumas delas já acabaram. Mas se acabou, você pode encomendar e semana que vem tem, ou durante a semana eles recebem. A primeira delas é Tudo para Ele, de Oswald Chambers. É uma devocional clássica, conhecida, é fantástica. Se você não tem na sua livraria em casa, sua biblioteca em casa, deveria ter, é muito boa. A segunda é Mananciais do Deserto. Essa é uma devocional clássica. Agora, não leia quando você está alegre, tá bom? Não pode ler. É uma devocional para quem está deprê, está para baixo. Foi uma missionária que teve que abandonar o campo missionário por problema de saúde e ela começa a escrever algumas colunas para o jornal, expressando a frustração, a tristeza, a dor, e isso se transforma nesse livro que tem abençoado milhões de pessoas ao longo dos anos. É um livro bom para você dar de presente para um amigo, um parente, que está passando por um momento muito turbulento, um momento de enfermidade, de divórcio, de dificuldade, alguém que está sofrendo. Coloque esse livro na mão dessa pessoa. É evangelho puro, com uma palavra de conforto, de alento, que vai abençoar muito. E a terceira devocional é Momentos com Deus, do James e Shirley Dobson. Essa é uma devocional para o casal. Enquanto as outras você deixa na mesinha de cabeceira, leva para o trabalho, coloca na mesa do trabalho, essa aqui põe na mesa de refeição. Então, na hora do café, quando vocês estão tomando café, ou na hora do almoço, ou no lanche da tarde, quando um dos dois terminou de comer, pega essa devocional e começa a ler, enquanto o outro termina de comer. E conversem sobre essa temática. Isso vai enriquecer o casamento de vocês, vai acrescentar na relação conjugal de vocês. A nossa livraria tem essas devocionais e muitas outras para que nós possamos fortalecer a nossa caminhada com Deus. Por quê? Nós precisamos disso. Se nós queremos viver uma vida de santidade, se nós queremos transbordar na vida de pessoas que não conhecem a Cristo, nós precisamos fortalecer a nossa vida pessoal, o nosso mundo interior, e é assim que a gente faz. Nós somos bem-sucedidos na vida cristã, no caminho da santidade, quando nós mantemos fechadas as 3 janelas da alma. Janelas da alma. A mensagem hoje, o tema da mensagem são as 3 janelas da alma. Pergunta a pessoa do lado aí se ela sabe quais são as 3 janelas da alma. Já ouviu falar? Nós vamos lá para 1 João. 1 João 2, 15 a 17. E nós vamos ler juntos esse texto, tá bom? Vai aparecer no telão para que você possa acompanhar. Vamos lá? Não amem o mundo. Vamos lá? Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos ossos... Olha as 3 janelas aí. Não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e os seus maus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Na paráfrase à mensagem, nós lemos assim: não amem os costumes do mundo, não amem os valores do mundo. O amor do mundo sufoca o amor do Pai. Praticamente tudo o que acontece no mundo, o desejo de seguir o próprio caminho, de querer tudo para si, de parecer importante, não tem nada a ver com o Pai. Tudo isso o afasta do ser humano. O mundo, os seus desejos vão passar, mas quem faz o que Deus quer está garantido na eternidade. O versículo 15 nos diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que seria esse mundo?
Você pergunta à pessoa do lado aí, o que é esse mundo? Não ame o mundo. O que o apóstolo João está dizendo quando ele fala, não ame o mundo? Será que é o universo material? Todas as coisas que existem? Ora, a Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus, não é verdade? Está lá no Salmo 104. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas que existem, que Deus criou a matéria, Deus criou todos os seres que existem. Ora, então não pode ser que Deus criou tudo isso e Ele está dizendo que isso não é bom. Não é o universo material que João está dizendo aqui, e muito menos a raça humana, o ser humano. O ser humano foi criado por Deus, e Deus criou com amor, e Deus amou desde o começo. O que será que João está dizendo quando ele diz, não amem o mundo? O que ele está dizendo é, não amem o sistema do mundo. Esse sistema do mundo que se opõe a Deus. Essa mentalidade, essa maneira de ser e de existir e de viver, essa maneira de pensar e se relacionar, é sobre isso. Essa maneira de ser que faz com que dar propina seja uma coisa natural, em que usar de tráfico de influência para conseguir o que eu quero, de usar o jeitinho brasileiro, esse é o jeito do mundo. É uma sociedade sem Deus, sem temor a Deus, é esse sistema desse mundo que faz com que eu proteja determinados grupos em detrimento de outros grupos, e eu promovo injustiça e estruturas demoníacas nessa sociedade, promovam injustiça e ninguém faça nada. Esse é o jeitão desse mundo. É sobre isso que João está dizendo, não amem esse mundo, esse jeito de ser, de viver, de existir, de participar da vida. E ele continua no versículo 15, dizendo, não ame o mundo, nem o que nele há. Ora, nós acabamos de dizer que foi Deus quem criou todas as coisas. É possível eu olhar para o mundo criado por Deus e eu me relacionar de uma maneira pecaminosa com essas coisas que Deus criou? Sim ou não? O ser humano tem essa capacidade. Tem gente por aí abraçando árvore. Tem gente por aí que trata pet como ser humano. Tem pessoas que amam mais o carro do que a sogra. Tem pessoas que idolatram a namorada. Tem alguns que vivem em função da profissão, porque o ídolo é o prosperar profissionalmente. Nós temos o inimigo das nossas almas que pega a nossa natureza pecaminosa e ele perverte tudo que Deus criou. O diabo perverte tudo, mesmo o que é bom e belo, criado por Deus, pode ser usado para o mal. Não é verdade? É por isso que o apóstolo João, ele nos alerta dizendo, cuidado, não se deixe enganar por esse status quo, esse jeito de ser, de pensar, de agir, essa cosmovisão pervertida, sem temor a Deus. E cuidado para que você, enganado por isso, não comece ao invés de adorar o Criador, a adorar a criatura. Ao invés de amar o Criador, a amar o que Ele criou. Mesmo as coisas necessárias, normais, como dinheiro, alimento, sexo, trabalho, são pervertidos e transformados em algo danoso. E ele fecha o versículo 15, se você dá uma olhadinha, dizendo, se alguém ama o mundo, esse sistema demoníaco, o amor do Pai não está nele. Se eu vivo regido por essa maneira de ver e viver, se o meu amor está focado nessas coisas, significa que o amor do Pai não está em mim. Não tem como eu viver desse jeito e dizer que eu amo a Deus. Porque quando eu amo a Deus, as coisas caem no seu lugar devido. Não é isso que acontece?
O que é prioridade fica muito claro. Porque Deus é luz eterna, que revela o que está escondido. Ser mundano é ter essa atitude. Achar que o criado vale mais do que o Criador. Isso é ser uma pessoa mundana, regida por esse sistema diabolicamente regido. Quando João continua o texto, ele fala sobre as 3 janelas da alma, e ele não está trazendo algo novo. Quando você vai lá para Gênesis, você já encontra essas 3 janelas presentes, quando o primeiro casal enfrenta problemas. Já ouviu falar da dona Eva, que era casada com seu Adão? Casal simpático, moravam bem, moravam muito bem. Tinham tudo para dar certo, mas deixaram as janelas abertas. Porque eles deixaram as janelas abertas, Satanás entrou e aprontou. Porque eu deixo a janela aberta, Satanás entra na minha vida e apronta. Porque você deixa a janela aberta, Satanás entra na sua vida e apronta. Vamos dar uma olhadinha em Gênesis 3:6, vai ser projetado aqui. Olha o relato. Está Adão e Eva lá. E esse relato é assustador. Lá no Jardim do Éden, homem já conseguia ser omisso. Ô raça! Ô raça! Ele podia ter dado uma bronca na Eva. Ele podia ter batido na mão da Eva. Ele podia ter dado um sermão na Eva. Mas o que ele fez? O que o homem adora fazer? Nada. Olha o relato bíblico. Quando a mulher viu que a árvore era boa, a árvore era boa para alimento. É a primeira janela. Era atraente aos olhos. Segunda janela. E desejável para dela se obter sabedoria. Terceira janela. O que ela fez? Ela tomou do fruto e o comeu. Você já viu bêbado se embebedar sozinho? Não, ele sempre procura companheiro. E quem não tem dinheiro, sempre tem alguém que paga a bebida. Aí ela dá para o marido. E o que o Bocó fez? Não, Eva, não quero não, esse negócio aqui não está legal. Não. Ele olhou para ela, viu que era boa para alimento. Ele olhou para ela e viu que era atraente aos olhos. Ele olhou para ela e viu que era desejável para dela se obter sabedoria. E ele fez o quê? Comeu. E toda essa confusão começou, então, e que nós estamos vivendo até hoje. Fizeram a escolha errada, caíram na tentação, falharam na provação. É impressionante como Satanás nos ataca por essas janelas. A janela do fazer, do ter e do ser. Janela do fazer, do ter e do ser. Pois tudo que há no mundo, diz João, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo, desse sistema diabólico que controla a mente e o coração do ser humano. É por isso que Paulo, lá em Efésios 4, 22, 26, ele nos diz: quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Aí você, com as janelas abertas, diz: mas a vida é muito rápida. Eu não tenho como deixar que a oportunidade passe. Eu quero fazer
mesmo quando Deus não quer. A primeira janela é a janela do fazer, é querer fazer o que Deus não deseja que façamos. É o desejo da carne, é o desejo de seguir o próprio caminho. Nós vivemos numa sociedade permissiva, excessivamente indulgente com os prazeres da carne. Nós não queremos nos negar nada, eu tenho direitos, eu preciso fazer isso. Nós não gostamos dessa necessidade de restringir os meus direitos. Aí aquele jovem diz assim, mas a vida é tão curta, eu só vou ser jovem uma vez, eu tenho que aproveitar, eu tenho que transar, eu tenho que ficar, eu tenho que colar, eu tenho que mentir, eu tenho que roubar, e vem a lei da vantagem do Gerson, e nós brasileiros queremos dar um jeitinho porque eu tenho que me dar bem. E não importa o que eu tenha que fazer, mas eu tenho que me dar bem. Eu quero fazer o que Deus não quer que eu faça. Mesmo sabendo que não é isso que Deus espera de mim, deseja de mim, mas eu quero fazer. Você conhece alguém que é assim? Aquela pessoa terca, como diz o espanhol. Aquela pessoa teimosa, que quando eu quero e ninguém muda a minha opinião. Aquela pessoa insistente. Aquela pessoa que quando encasqueta com uma ideia, ninguém tira aquilo da cabeça, conhece? E já tem gente se cutucando aí. Então, essa pessoa precisa colocar uma tramela extra nessa janela. Essa pessoa tem luta incrível para fechar essa janela, porque ela acha que ela tem o direito de ser e fazer o que ela quer. Porque ela é a rainha do cocada preta, ele é o rei da cocada preta. Mas sabe, o grande desafio para fechar essa janela é disciplina espiritual. E na sociedade de hoje isso não dá ibope. Falar de disciplina, não tem como viver a vida cristã sem disciplina. Não tem como terminar um curso superior sem se disciplinar. Não tem como ter um bom casamento sem disciplina. Não é verdade? Não tem como amadurecer na fé cristã sem disciplina. Eu não posso fazer o que eu tenho vontade simplesmente porque eu quero fazer. O grande desafio para fechar essa janela é aprender a ser crucificado. É aprender a crucificar os meus instintos e desejos para que eles morram na cruz de Cristo. Não mais eu vivo, mas Cristo, como é que continua o texto? Vive em mim. Mas tudo me é permitido, pastor. Já ouviu isso? Tudo me é permitido. O texto para aí? O que diz depois? Mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. E sabe como é que esse texto termina lá no versículo 20? Nós somos comprados por um preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Na página 2 você tem uma série de perguntas. Eu queria que você abrisse o esboço na página 2. E eu queria que você respondesse, marque o que reflete a sua experiência de vida. Leia essas perguntas e marque as perguntas que refletem a sua experiência de vida. Aí nessa hora é que marido responde, esposa responde. Ele não deixa a esposa responder e fica parado. Cada um responde as suas perguntas. Vai lendo e respondendo. O que reflete a sua experiência de vida?
Quando você terminar de responder, eu quero desafiar você a ter um tempo de oração, colocando diante do Senhor as frases que você marcou. As frases que você marcou são oportunidades de crescimento. São áreas onde o Espírito Santo pode e precisa trabalhar para que você possa fechar melhor essa janela. Para que você possa estar protegido contra os ataques do inimigo. Então responda, marcando, e tenha esse tempo de oração. Feche os olhos e coloque diante do Senhor o que você marcou. Um tempo seu com o Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor. E nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Falamos sobre fazer o que Deus não quer que nós façamos, mas a segunda janela, ela vai trabalhar com o querer ter o que Deus não deseja que nós tenhamos. É o desejo dos olhos, é querer tudo para si. Isso está muito vinculado ao dinheiro na nossa sociedade, que é a grande moeda de troca. Dinheiro é a moral. O mesmo dinheiro que paga um matador de aluguel, ele pode pagar a escola do filho. O dinheiro que pode pagar o veneno para matar alguém, ele pode pagar o remédio que vai curar um enfermo. É como nós usamos os recursos que determinam o valor moral do dinheiro. Não é pecado querer crescer materialmente. É pecado quando você cede à teologia da prosperidade, achando que agora eu sou filho do rei, então eu sou cabeça, não sou rabo, então eu tenho o direito a prosperar e ter dinheiro e ser rico. Quem disse que bênção de Deus é ser rico? Não existe isso. Você sabia que, para muitos de nós, a maior bênção que Deus pode dar é não permitir prosperidade financeira? Alguns de nós aqui não teríamos estrutura interior para ter uma casa de praia, porque nós íamos começar a faltar a igreja, faltar os ministérios para ir cuidar da casa de praia. Então era melhor não ter. Alguns é melhor não ter chácara. Alguns de nós teríamos muita dificuldade com soberba, orgulho, se tivéssemos uma condição financeira um pouquinho melhor. É para o nosso bem que Deus não permite. E mantém você com a rédea curta. Sabe por quê? Porque você tem que fazer conta todo mês e você ora mais. Se você tivesse dinheiro no banco, você não orava tanto. Alguns de nós não. Pode ter dinheiro, pode ter casa de praia, pode ter tudo isso, e isso não me afeta. Pelo contrário, eu uso no reino. Dinheiro não é sinal de bênção. Eu conheço muitas pessoas que conseguiram ter dinheiro e que foi maldição. Como eu conheço pessoas que o prosperar financeiramente só fez com que eles abençoassem ainda mais pessoas, o reino de Deus, e vivessem uma vida que trouxe glória para o nome de Deus. Eu li em algum lugar e guardei para mim, sobre essa necessidade dessa janela do ter, e a pessoa disse o seguinte, que uma pessoa satisfeita nunca é pobre. E uma pessoa insatisfeita nunca é rica. Você concorda com isso? Uma pessoa satisfeita nunca é pobre. Ela não anda pela vida com fita métrica e balança se comparando com os outros. Ela olha o que ela recebeu de Deus e ela, com gratidão, celebra e curte. Mas uma pessoa insatisfeita nunca é rica. E não interessa se ela tem um jatinho, ela vai sempre dizer, mas fulano tem 2. Não interessa ela ir para a Europa uma vez por ano, porque ela vai dizer, mas aquela família vai 3 vezes para a Europa. E não adianta. Ela vai sempre achar que tem gente que é mais rico. Uma pessoa satisfeita nunca é pobre,
Uma pessoa insatisfeita nunca é rica. O desafio, para fechar essa janela, é estar satisfeito com o que eu tenho. Não é estar complacente, acomodado, mas é satisfeito com o que eu tenho hoje, porque foi isso que Deus me deu hoje. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Filipenses 4, quando ele diz: eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a quê? Contentar-me em toda e qualquer circunstância. Você aprendeu? Você aprendeu? Olha para a pessoa do lado aí e diz assim: você aprendeu? Você aprendeu? Eu até queria ter um carro mais novo. Ai, mas é tão bom ter o carro que eu tenho. Percebe? Eu até queria mudar para um apartamento maior. Ai, mas é tão bom esse cantinho que a gente tem, esse apartamento onde a gente mora. Ai, a gente é tão abençoado de morar aqui. Percebe? Eu aprendi a estar contente. E ele continua dizendo: eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, passando necessidade. E ele termina dando o segredo. Você quer aprender a ser uma pessoa contente? Eu posso o quê? Tudo. Naquele que? Não é na minha força. Não é na minha capacidade, não é porque eu sou uma pessoa inteligente, não é porque eu tenho o poder do pensamento positivo, não. Eu vou dizer: Deus, eu quero ser uma pessoa contente. Deus, eu quero celebrar o que o Senhor me deu. Eu não quero ficar olhando em volta e dizendo: eu quero mais. Eu quero celebrar o que o Senhor me deu. Vamos para o segundo questionário? Vamos lá? Página 3. Marque o que reflete a sua experiência de vida. Vamos lá. Mesma situação, você vai preenchendo aquilo que reflete a tua realidade de vida hoje, e depois um tempo de oração, colocando o que você marcou diante do Senhor, dizendo: Deus, eu queria ter vitória nisso. Eu queria no futuro preencher essa lista e não precisar marcar isso, porque o Senhor me deu vitória, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tempo de oração. Essa é a nossa oração, Senhor, e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E a última janela: querer ser o que Deus não deseja que nós sejamos. Arrogância da vida, desejo de parecer importante. Pessoas que são escravos da aparência, do que os outros vão pensar. Gastam o pouco que ganham em símbolos de status. Estudam não pelo conhecimento, mas pelo título. Então, eu não estou interessado em aprender com esse pós, mas é para ter mais uma pós no meu currículo. Eu não estou interessado em aprender com esse mestrado, mas é ter mais um diploma de mestrado. Gente, não precisa fazer isso. Hoje, na internet, você compra mestrado, doutorado, sem nem fazer trabalho. Então, não precisa passar por isso. Mas esse tipo de pessoa, ela quer aparência, ela vive em função da glória, do reconhecimento público, dos aplausos. Você se lembra de lutar para que as pessoas pensassem que você sabia mais do que você de fato sabia? Lembra disso? Você se lembra de querer que as pessoas pensassem que você era mais rico do que você era? Que você tinha mais capacidade do que tinha? Às vezes você pega um currículo de alguém, você olha e diz: eu conheço a pessoa, mas esse aqui eu não encontrei ainda.
Esse mundo que João fala, ele diz para você fazer o quê? Cria narrativa e você tem que criar uma imagem. Você já percebeu que a família de todo mundo no Instagram é perfeita? Só tem momentos felizes? Eu não vi ninguém colocar um vídeo do pai e a mãe gritando um com o outro. Já viu? Você já viu alguém colocar um vídeo do filho saindo gritando e batendo a porta? Eu não vi ninguém colocar. Por que não colocam no Instagram isso? Por causa da narrativa. Nós queremos que quando apareça a foto da família, seja todo mundo sorrindo e todo mundo bonito. A gente usa até Photoshop para ficar melhor, né? Na realidade, esse mundo, esse sistema faz com que a gente queira viver de aparências. Fechar essa janela do ser é permitir que eu seja quem eu sou em Cristo Jesus. Ufa, que liberdade! Eu não tenho que fingir. Eu sou aquela pessoa que Jesus já transformou, que ainda não chegou lá, que ainda está no processo, mas que Ele já começou a boa obra. Eu não preciso contar vantagem. Sabe, o desafio é renovar a minha mente e viver com humildade diante de Deus e dos homens. Eu não tenho que ser quem eu não sou. Eu sou quem eu sou em Cristo Jesus. Amém? Essa liberdade não tem preço. Quando você fecha essa janela do ser, você encontra uma liberdade para existir dentro de casa, no trabalho, no pequeno grupo, na igreja, que é preciosa demais. Tiago nos diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Terceira lista, vamos lá? Na última página? Terceira lista na última página, vamos lá. O que reflete a sua experiência de vida? De novo, quando você terminar de preencher, tempo de oração, colocando o que você encontrou diante do Senhor. Queria convidar todos para baixar sua cabeça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E João termina esse texto dizendo que o mundo e seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu tenho 3 perguntas para você. Você decide fechar a janela para fazer apenas o que Deus deseja, você vai se ocupar, vai buscar a direção do Espírito Santo para fazer aquilo que Deus deseja que você faça. Vai buscar disciplina para gastar tempo e energia fazendo o que Deus deseja. Você decide fechar a janela para ter apenas o que Deus te der. E você vai ter contentamento. Você vai celebrar tudo aquilo que Deus deu a você. Você decide fechar a janela para ser a pessoa
que Deus deseja que você seja. Viver com autenticidade, sinceridade, transparência, celebrando a obra que Deus fez na sua vida. Se você está tomando essa decisão hoje, eu vou convidar você a colocar-se de joelhos onde você está, com esse gesto dizendo: eu estou tomando uma decisão hoje. Deus vai fazer uma obra na minha vida, algo novo vai acontecer comigo a partir de hoje. Eu me coloco diante do Senhor